Olá, eu sou Kika Fazolo, sou marketing da Alternativa Editorial, revista Mobile, e hoje, dando continuidade ao nosso projeto Mobile Talks, eu vou estar entrevistando a Ciane Lopes. A Ciane, ela é estrategista em marketing, né? Ela trabalha já, a carreira dela já tem mais de 15 anos, ela é professora de pós-graduação em marketing digital e ela atua no estado de Minas Gerais. Ciane, seja muito bem-vinda, né? Vamos aproveitar esse espaço, esse momento de 20 minutos, né, no máximo que a gente tem. Você tem esse desafio de falar para a gente, dar uma resumida em 20 minutos. O que as empresas, né, como a forma de planejamento, né? Como as empresas podem planejar essa parte do marketing e também o foco no marketing digital, né? Desmistificar um pouquinho essa parte aí do marketing digital, né, que muitas vezes não é tão bem interpretado, tão bem usadas as ferramentas, né? E como que isso poderia estar sendo feito nesse momento em que a gente está passando por essa pandemia, né, com todas essas mudanças. Isso tudo muito voltado assim para o setor moveleiro. Bem-vinda, Ciane, a palavra é sua. Obrigada, Kika. Obrigada a todo mundo que está por aí. Para mim é um prazer sempre poder contribuir para um debate, para a gente falar de marketing, falar de planos e principalmente com muito foco no futuro, em construir um futuro sustentável, bacana para as nossas empresas, para os nossos negócios e desenvolver, né? Nos desenvolver negócios. Bem, gente, eu atuo com plano estratégico há alguns anos, né? Uma carreira aí de 15 anos. E planejar é essencial enquanto negócio e não é diferente quando a gente trata da disciplina do marketing. A gente precisa realmente estabelecer uma estrutura, uma organização para sair de um ponto A, que é o ponto onde a gente está, ao ponto B, que é o nosso objetivo. Só que se eu estivesse em 2019, eu diria assim, para você começar a planejar, você precisa considerar o cenário ambiental, macroambiental e microambiental, ou seja, o cenário mundo e o cenário sua empresa. Considerando também o seu histórico, o histórico da concorrência, tendências de mercado. Só que, diante dessa pandemia, o histórico não nos serve de muita coisa. O histórico, ele nos serve para observar aquilo que a gente fez de certo e potencializar e aquilo que não deu tão certo como um aprendizado. Só que diante de um cenário de pandemia, jamais previsto, acho que nenhum estrategista considerou um cenário desses, a gente não tem muito como E as decisões têm que ser muito rápidas, né? Não pode ter nenhum tipo de erro no momento, né? Devido a tudo que a gente está enfrentando. Exato, é um perigo você se Decisões. precipitar, porque assim, receber uma informação e de imediato reagir, como a gente sabe que alguns empresários aí até de outros setores, outras marcas se precipitaram num posicionamento que inclusive ia de encontro ao recomendado pelos gestores da crise e estão pagando um preço muito alto por esse posicionamento equivocado, enquanto marca, enquanto voz de marca. Então, o que a gente precisa considerar que a base de qualquer plano estratégico é o cenário. O cenário anterior não nos serve de muita referência, mas algumas tendências que a gente já observava simplesmente foram antecipadas. Então, hoje, por exemplo, nesse momento que a gente está conversando, a gente está vivenciando um momento em que um e-commerce é desenvolvido por minuto no Brasil. Quando a gente imaginou que viveria um cenário de explosão do digital assim, tão avassalador, tão rápido, tão abrupto? Na verdade, em pouco tempo ele deu aquela acelerada, né? Já vinha aquele caminho, né? A gente já sabe que estava acelerando, que as empresas estavam caminhando, mas agora foi uma aceleração muito assim abrupta, avassaladora, né? Foi uma coisa muito. Quem não entrar vai ficar fora. Perfeito. Então, eu acredito assim, o cenário que a gente já tem informação para trabalhar, sabe? E uma informação base é o marketing digital, que é tema dessa conversa, dessa nossa conversa.
era tendência. Todo empresário sabia da necessidade de investir no digital. Mas acaba que a gente se acomoda, vamos fazendo um pouquinho, devagarinho. E agora não tem como a gente negligenciar mais. O quanto antes as empresas se prepararem, profissionalizarem e entenderem o setor de marketing como estratégico dentro de um negócio, mais rápido será o retorno, né? Eu digo retorno não das atividades como antes, porque a gente sabe que isso é médio e longo prazo e a gente não vai viver um cenário comum, né, como antes. Mas o quanto antes esse empreendimento vai conseguir dar um retorno para o consumidor diante dos novos hábitos dele. Vários consumidores nesse momento experimentaram comprar online, fizeram suas primeiras compras online e gostaram disso. Há também o desafio de muita gente não querer se aglomerar mais ou querer fazer compras muito pontuais. Eu vou ali no mercado e já vou resolver um mês, e antes a gente ia de semana em semana. Então, todos esses hábitos a gente precisa considerar. Especificamente para o setor moveleiro, há eu acredito que tem vários insights para a gente poder tirar desse novo consumidor e desse novo comportamento. Um deles, né, é perceber que a casa precisa de cuidados, móveis precisam de uma remodelagem em casa. Então, é uma oportunidade. Eu tenho clientes desse setor que, inclusive, cresceram as vendas nesse momento. E, em alguns países, houve queda desse setor. E no Brasil, a gente teve uma resposta diferente, tá? Até a busca também por móveis aumentou, porque a pessoa está trabalhando home office, muitas pessoas vão Ela está tendo tempo de olhar para dentro de um local que, às vezes, muitas vezes, ela ficava muito pouco, né? Ela ficava mais fora, e hoje ela precisa, ela está, né, se vendo obrigada a ficar naquele ambiente, ela quer aquele ambiente aconchegante. E como que as Exato. pessoas fazem para esse planejamento novo aí? Como que essas empresas moveleiras, como que essas marcas, qual que é o melhor caminho para elas chegarem nesse consumidor aí, né? Replanejar tudo aí, se elas não têm ainda né, um posicionamento no marketing digital muito forte. Então, é necessário, gente, fazer o dever de casa. E fazer o dever de casa é realmente trabalhar num plano estratégico onde o seu consumidor tem que estar no centro desse plano estratégico. Isso a gente já trabalha no marketing há anos, mas é de fato olhar quem é o meu consumidor, qual dor ele está sentindo nesse momento, o que ele precisa nesse momento, qual a funcionalidade, a eficiência, o que eu vou entregar para suprir essa dor e considerar as diferentes dores. Aquele cliente que está no home office, que precisa de imóveis funcionais, aquele cliente que precisa gravar um vídeo porque ele vai trabalhar como um agente digital, um influenciador digital, aquele executivo. Enfim, é considerar esses diferentes públicos, se apropriar dessas demandas todas para poder tanto produzir, desenvolver produtos que sejam e que caibam dentro dessa necessidade, quanto também servi-lo. E a gente fala disso também no marketing. Não é vender, é servir ao consumidor. Será que eu ajudo o meu consumidor a decidir ou eu só fico mostrando o meu produto, como o meu produto é bonito, como ele é maravilhoso? Servir ao cliente é outro nível de conversa. Eu entendo o que ele deseja, a dor dele, e digo para ele, o melhor para você é esse produto aqui, porque ele vai fazer isso, vai provocar aquilo no teu ambiente e você vai ficar satisfeito com essa entrega, com esse benefício. A outra questão também que está muito relevante na hora do planejamento estratégico é você considerar o teu impacto socioambiental. Por quê? A gente está diante de uma epidemia que escancara as desigualdades que a gente tem. Então, quando eu considero esse cenário social, eu tenho que entender que o meu negócio gera um impacto na vida das pessoas. E as pessoas estão atentas às empresas que, de fato, estão comprometidas a resolverem a questão. E não aquelas que fingem que está tudo normal e que daqui a pouco a gente vai voltar tudo a ser como antes, porque não vai. Então, empresas que
se apropriarem de uma voz de marca mais humanizada, mais empática, mais preocupada com os seus colaboradores. Inclusive, várias pesquisas apontam que o consumidor, a primeira preocupação dele hoje na consideração de uma marca é saber como a empresa está lidando com isso diante dos funcionários, da preocupação com os colaboradores, e depois vai derivando para as questões sociais. Então, preocupem-se com isso. Os especialistas em planejamento estratégico já estão colocando o impacto socioambiental no centro também da discussão. Qual o impacto que a minha empresa gera e como eu vou tratar esse impacto? Como eu vou responder de uma forma mais solidária e responsável a esse impacto? Então, se eu gero uma questão, um impacto ambiental, eu vou ter que tratar desse impacto ambiental, porque em algum momento o consumidor vai cobrar a empresa sobre esse aspecto. Essa parte que você falou aí da humanização, né, Ciane, é uma coisa que já vinha, né, já era uma tendência, já estava muito forte, a humanização da marca, passar isso para o consumidor. Agora, isso teve uma aceleração maior ainda, né? Isso aí veio de uma forma bem mais rápida, né? Vamos dizer assim, ela está chegando. Sim, exato. Como uma tendência mesmo. Já tem painéis de ranking de marcas que estão sendo mais lembradas no Brasil, e quem está encabeçando essa lista são marcas que extrapolaram sua ajuda, não só no quesito dos colaboradores, mas também com o impacto social. Essa humanização, essa tendência da humanização, ela tem muito a ver com o marketing digital, não é isso, Ciane? Totalmente, porque o Kotler mesmo, o Philip Kotler, no Marketing 4.0, que é um livro que eu indico para todo empreendedor, todo mundo ler, ele já traz isso, porque as questões globais, elas vão ficar cada vez mais escancaradas. Então, gente, não é um papinho, porque tem muita gente que acha que é filosófico, mas não é estratégico. Então, se você não considerar isso dentro da tua estratégia de marketing, você daqui a pouco vai sofrer o prejuízo disso. Vai sofrer o prejuízo dessa escolha. É fato. Então, assim, registrado aqui nesse vídeo, né? Eu gosto disso mesmo, porque daqui a alguns anos, quando a gente rever esse vídeo, essa fala vai estar comprovada, porque tantas outras também que a gente tinha estão cada vez, né? Está cada vez se confirmando mais. Então, assim, em termos de estrutura de planejamento, primeiro, ser realista com relação ao cenário. Então, não subestima o problema. A gente não pode subestimar o problema está aqui. Beleza. O digital é uma realidade. Não dá para a gente trabalhar mais pensando assim, eu vou pagar o meu sobrinho, aquele menino ali da esquina, ele sabe mexer com rede social. Gente, o digital é muito complexo, é um universo que demanda muita energia, demanda investimento e demanda estratégia. Se você não tem esse time, é necessário que você cuide de contratar bons profissionais para te ancorar, para te ajudar nesse processo. O mercado moveleiro em si, né? Eu já trabalhei com algumas empresas, com vendas no e-commerce, por exemplo. Então, só para vocês terem uma ideia, em termos de Google, tá? Que é aquela busca que o consumidor faz por um móvel X ou Y, o mercado é extremamente concorrido. Então, para você ter uma ideia, eu trabalhei num e-commerce de imóveis que, para anunciar para a zona da Mata Mineira, o investimento necessário, segundo o estudo do Google, né, de potenciais compradores que a gente podia atingir diante do número de pesquisas, era de R$2.000 mensais para eu conseguir competir, tá? Mesmo porque o mercado é extremamente concorrido. Mas no mercado de São Paulo, por exemplo, que a busca é muito maior, mas também a concorrência é muito maior, eu precisaria de R$10.000 mês. Olha a diferença. Imagina se você começa a trabalhar com pessoas que são inexperientes. Não tem esse conhecimento, né? Não tem a malícia da prática mesmo. Exatamente. Processo, o risco de você né? perder dinheiro é muito alto. Não é um investimento baixo. É um investimento sério, que precisa ser muito bem pautado. Então, você precisa ter noção do seu objetivo, precisa ter consciência de que
Digital é médio e longo prazo, então se você não começou, começa agora. Não tem como escapar, é um fato. Qualquer negócio precisa se digitalizar e o quanto você conseguir ter uma equipe interessada em fazer o teu produto ser cada vez mais digital, melhores são as suas chances de performar e responder melhor ao mercado também. Uma outra situação muito interessante que tem ocorrido aqui em diversos mercados que a gente tem visto é a questão da colaboração. De você se unir com outro empreendimento e aí você se especializa numa coisa, o outro se especializa naquela outra coisa e juntos vocês constroem um desenho estratégico para os dois ganharem juntos. Esse é um movimento também muito interessante de colaboração. E aí eu vou dizer assim, o Magazine Luiza, por exemplo, ele abriu um marketplace que inclusive está encabeçando a lista de melhores marcas que tem respondido à pandemia. Então é interessante a gente, enquanto empreendedor, observar o que eles estão fazendo. Será que eu posso dar o meu jeitinho de me aproximar disso? Mas o Magazine Luiza abriu o marketplace dele para pequenos lojistas, pequenos varejistas entrarem dentro do marketplace e disponibilizarem seus produtos. Mas é só estar dentro do marketplace? Não, o marketplace é uma estratégia muito interessante, principalmente se você não tem capital para investir no e-commerce próprio, se você não tem capital para desenvolver uma equipe como essa que a gente citou. Então, você coloca seus produtos dentro de uma grande loja e começa a fazer o teu posicionamento ali. Mas é só estar ali? Não. Você precisa observar a concorrência ali dentro, como estão seus competidores ali dentro, como você pode otimizar. Você precisa ter boas fotos, boa descrição dos produtos, diferencial logístico. Tudo isso vai fazer você performar melhor em qualquer plataforma que você Seria um trabalho exatamente direcionado para essa área, né? Exato. Né? Ter profissionais voltados para essa área, para estar verificando, olhando, entendendo, né? Exato. Também. Eu atendi um cliente uma vez, do Polo Moveleiro também, que me relatou o seguinte, que ele foi fazer a campanha de Black Friday dele, vendeu um volume que ele nem imaginava que poderia vender dentro de marketplace, né? E só que ele começou a ter devolução do produto. Então, na lei do consumidor, né, a gente tem 7 dias após a chegada da mercadoria, a gente pode desistir. E aí ele não esperava esse retorno, ele não considerou a questão do frete na descrição da devolução e acabou tendo um prejuízo. O prejuízo foi maior do que até a venda que ele teve. Por algum motivo, ele teve uma devolução muito exorbitante. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, né? Sim, é necessário que a gente tenha outros apoios. Não é simplesmente estar no digital. Vou vender agora no digital. Tá, mas qual que é a tua estrutura logística? Como que vai funcionar o teu sistema de troca? Então, tudo isso tem que ser considerado na estratégia de marketing. Um bom planejamento de marketing digital tem que contemplar todas essas nuances, todas essas derivações e impactos que o marketing digital traz, além do posicionamento estratégico da marca, que leva em consideração imagem, o envolvimento dela, como a gente disse, né? Nas questões sociais mesmo, como ela se posiciona, ela respeita o meio ambiente, ela respeita as suas pessoas, ela se envolve com um interesse genuíno de resolver o problema do cliente, enfim. E empresas que se posicionam mais no sentido de quero te vender por vender, elas não... além disso, né, ser tão antiquado, né? A gente fala de atendimento, eu acho que isso é tão antiquado porque eu acho que isso é o mínimo, você conseguir ter respeito pelo tempo do cliente, atendê-lo bem. Então, se você tem o WhatsApp, use o WhatsApp Business, que é o WhatsApp profissional. Coloca um script de venda para os seus vendedores, cordial, encantador, que acolha esse cliente que já está tão dolorido por toda essa situação, todos nós estamos. Mostra a verdade da tua marca também como posicionamento. Faz ela ser gente, todo mundo está sofrendo nesse momento. Então é um conjunto. O planejamento em si é uma estrutura. É uma estrutura que a gente entende o cenário,
entende que tipo de esforço a empresa precisa fazer em várias frentes para poder responder ao desafio do cenário e minimizar prejuízo, ou crescer, ou até se reposicionar, se rever, e não tem nada de errado nisso, gente. Pelo contrário, mostra o teu processo, mostra a tua verdade, e eu tenho certeza que quem olhar para isso, quem olhar para o digital e olhar para a gente atrás do clique, principalmente olhar para as pessoas, o clique vem de gente. Então, se você olhar para a gente antes do clique, com certeza são maiores as chances de ter um retorno financeiro sustentável e mais feliz aí enquanto negócio. Ciane, nosso desafio, né, era você passar essa mensagem em 20 minutos. A gente conseguiu. Te agradeço. Te agradeço, tá? Pela entrevista, pela palestra, mini palestra. Uhum. E agradeço, né, a todos que nos assistem. E dizer para vocês que a Mobile, nos seus 40 anos, né? Agora está aí com o Mobile Talks. E muita coisa nova vem por aí, tá? Então, Ciane, super obrigada. Obrigada a vocês. Foi um prazer, contem sempre. E eu tô lá no meu Instagram, não sei se a gente vai colocar em algum lugar aí, é o Ciane Lopes MKT. Tem um link lá que vai para o meu Telegram. No meu Telegram tem muito conteúdo gratuito para qualquer empreendedor. É só chegar. Então tá joia. Obrigada e um abraço. Beijo. Tchau, gente.